Utopia ou possibilidade vai ser eu conseguir resumir aqui brevemente em 10 minutos o início da discussão que nós tivemos naquela sala. Eu acho que, num consenso geral sobre utopia ou possibilidade, eu acho que os dois termos se encaixam na questão do pluricentrismo. Segundo a nossa discussão, ainda é uma utopia. Nós ainda temos muito mais teorias, muitas tentativas de prática. Os leitores brasileiros têm feito trabalhos ótimos, e eu vou comentar alguns deles aqui. Mas ainda falta muito para a gente efetivar um ensino real, pluricêntrico. Eu achei muito bonito uma coisa que foi falada, que o pluricentrismo, a princípio, é uma sensibilidade de entendimento de que o português é de vários pontos, de vários países, envolve várias culturas. É respeitar essas culturas, ter empatia e valorização por todas as variantes. Eu achei que essa foi uma das melhores definições, e isso tem que ser despertado, esse respeito, empatia e valorização, nos professores, não só nos professores de português como língua estrangeira, mas nos professores dos países falantes de português, os professores nativos. E parece que tem um trabalho ainda maior para aqueles professores que trabalham em países cujo português é a língua oficial. Principalmente países que fogem do binômio. Acho que a gente não tem muito esse problema nem no Brasil, nem em Portugal, porque a gente se reconhece, né, em língua portuguesa, a gente se traduz em língua portuguesa, e, pelos depoimentos, isso não acontece em países que são menos centrais e focais, politicamente falando, dos países oficiais de língua portuguesa. Tanto que, na questão do preconceito linguístico, ele acontece de uma forma vertical, né? Tanto na imposição do correto e do não correto, qual que é o português correto que a população tem que falar. Bom, isso também há algumas questões no Brasil também, mas são coisas que já estão ficando ultrapassadas, embora eu ainda ouça de alguns professores, mas também de uma forma horizontal, quando as pessoas ainda não se reconhecem. Elas ainda acabam... teve um país, isso a gente vai tentar resumir num relato escrito, porque eu tenho a gravação. Tem um país que, através de uma pesquisa, os falantes de língua portuguesa disseram, a gente fala, mas a gente fala errado. Como eles não reconhecem a sua própria variante como uma variante válida, e ainda como os erros perante a variantes mais concretizadas estruturalmente, como secularizadas, como o português que falamos no Brasil e em Portugal. A respeito do preconceito linguístico, ainda tivemos vários relatos de preconceito contra os próprios leitores, que falam um português estranho, um português diferente, né? Um português um pouco estranho, em relação a algo que seria o português que ainda tem uma concepção mais colonial e imperialista. Então, os próprios leitores chegam a sofrer preconceito linguísticos, e leitores fazem trabalhos muito bons em desmistificar esse preconceito, não só contra a nossa variante, que é o português do Brasil, mas também incentivar a variante local. Daí vem a questão de como a pessoa que trabalha ou na PALOP ou na Ásia, que
como que ela faz para respeitar o português local e não impor. E tem trabalhos ótimos, mas ainda é um trabalho que precisa de apoio. A maioria dos leitores Leatô que tiveram contato com o português pluricêntrico, e essa ideia, quando entraram no leitorado, porque no Brasil o nosso ensino também não, nem em todos os lugares, talvez alguns sim, mas a grande maioria não chega nessa colaboração. Então, a gente chegou à conclusão que há uma necessidade de uma plataforma voltada para os leitores, com cursos de formação com falantes, professores de falantes nativos de outras variantes, para que nós mesmos tenhamos mais contatos diretos e não só artificiais, atrás de procura de vídeos e piadinhas de TikTok. Tem umas ótimas, né? Não sei se vocês conhecem, que ela tem um angolano, um brasileiro e um português que eles ficam fazendo piadinha, entre outros. É ótimo, é maravilhoso, mas a gente precisa realmente de material um pouco mais estruturado. A gente sabe que é a gente mesmo que vai fazer. Mas se tiver um local para a gente fazer, será ótimo. Também tem o PPPLE, o Portal do Professor de Português como Língua Estrangeira. Fiquei sabendo agora que esse repertório ele também vai ser recheado, aumentado, com materiais audiovisuais, que vai ser muito bom também para que nós tenhamos mais opções, porque formalmente ainda não tem. E nós trabalhamos com português como língua estrangeira, geralmente, mas nos países onde a língua oficial é português ainda está um problema de definição. Eu fiquei sabendo que eles trabalham oficialmente com português intercultural. Às vezes a língua segunda, a língua de herança, não é, então precisa mais de teorização também sobre isso. E, mais do que alegoricamente ensinar uma palavrinha aqui, uma palavrinha outra, temos que encarar também o passado histórico, contextualização histórica, social, dos próprios países, dando voz ao próprio país, para também não ficar uma coisa unilateral, mas bilateral, para a gente perder essa síndrome que a gente tem de branco salvador, que vai trazer todo o conhecimento para eles, mas sim também tirar o conhecimento deles. Não tirar no sentido de roubar, não, isso a gente já fez. Tirar no sentido de extrair e aprender. Foi isso. Se eu esqueci alguma coisa, teve pessoas maravilhosas que contribuíram. E nós também, se eu falar menos, é bom, porque abre para comentários, perguntas e discussões. Então, é uma utopia e é uma possibilidade? Sim. É uma utopia que pode virar realidade, que é possível, mas que ainda temos muito trabalho. Então, e muitas discussões. Vamos formar um grupo. Muito obrigada.